Deputado Raimundo Cotrim depõe no caso que investiga a morte de Décio Sá. O polêmico deputado federal Marcos Feliciano chega em São Luís sob protesto. Construção irregular é demolida pela Blitz Urbana. Novos redutores de velocidade entram em operação na BR-135. Pesquisas mostram que abuso sexual infantil está ligado a desemprego e drogas. E ainda, Grupo Dalcar inaugura hoje a primeira concessionária da BMW e Mini Cooper do Maranhão. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão acontece. Olá, boa noite para você de casa. Muito boa noite. A edição desta sexta-feira começa com a chegada a São Luís do polêmico deputado federal Marcos Feliciano, do PSC. Ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal e nos últimos meses tem dado declarações polêmicas a milhões de brasileiros. E como não tem sido diferente de outras cidades por onde o deputado tem passado, aqui na capital um grupo de manifestantes esperou por Feliciano, mas ele conseguiu evitar os protestos. Dezenas de representantes de movimentos contra a homofobia e de ONGs ligadas à defesa dos direitos de gays e lésbicas da capital e do interior do estado realizaram uma manifestação na área de desembarque do aeroporto Marechal Cunha Machado. Com faixas, cartazes e apitos, eles gritavam palavras de ordem contra a presença do pastor Marco Feliciano em São Luís. Falar, gritar para todo mundo ouvir que ele não nos representa. Nós queremos dizer um basta, entendeu? Um basta essa homofobia. Maranhão, Brasil, é um país laico, mas não parece ser laico. Pois o movimento LGBT organizado do Maranhão não se sente representado por esse representante na Comissão de Direitos Humanos. Estamos aqui para repudiar a vinda dele no nosso estado. O pastor Marcos da Silva, que se parece muito com o pastor Feliciano, foi confundido e causou um verdadeiro tumulto. Mas o que os manifestantes não esperavam é que o pastor presidente da Comissão dos Direitos Humanos chegasse pelo Aeroclube de São Luís. A mudança foi feita de última hora. Nossa equipe conseguiu registrar com exclusividade. São Luís. Marco Feliciano não gravou entrevista e pareceu irritado com a presença da nossa equipe de reportagem. O pastor Feliciano seguiu em comitiva para um hotel da capital, onde deve se hospedar e receber jornalistas para uma entrevista coletiva. E hoje foi mais um dia de depoimentos no Fórum Sarney Costa sobre o caso Décio Sá. A grande espera foi pelo deputado Raimundo Cotrim, que conversou com a imprensa e revelou que não conhece alguns dos acusados e que existe sim um complô contra a sua figura. Das duas pessoas que foram arroladas para as oitivas das testemunhas de defesa de Marcos Bruno Silva de Oliveira, apenas uma falou. Uma amiga de infância dele da cidade de Parauapebas, no Pará. Nenhuma testemunha de defesa de Elke Farias Veloso foi apresentada pelo advogado na primeira vara do Tribunal do Júri da capital. A dificuldade, né? A gente tinha uma testemunha, né? A defesa, a gente tentou, se comunicou ainda com a testemunha de Teresina, que é o local onde ele estava de fato, no dia 23 de abril do ano passado, certo? Que ia corroborar com a gente, mas teve uma dificuldade com a pessoa lá e ele infelizmente não pôde vir. O deputado estadual Raimundo Cotrim era o nome mais esperado e foi o primeiro a ser ouvido nas oitivas desta sexta-feira como testemunha de defesa de Fábio Aurélio Saraiva Silva, o Fábio Capita, ex-subcomandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar e acusado de fornecer a arma que matou o jornalista Décio Sá. O deputado esclareceu que não conhecia Fábio Capita. A informação que temos é que o capitão foi chamado, foi obrigado a ir ao secretário, não sei, é o que eu tenho e alguns documentos, e lá o secretário fez tentando fazer um acordo com o capitão, dizendo: se você disser que o Cotrim está envolvido, no dia seguinte ou com 2 dias tu está solto. É as informações que tem na representação. E a outra é no caso aqui da esposa do Júnior Bolinha, uma senhora que se dizia esposa dele, no mês de julho, me parece, ou junho,
Ela foi no meu gabinete dizendo que 4 horas da manhã foram 3 delegados, o Larra e o Gefrei, jogaram água gelada nele e levaram um papel para ele dizer que eu estava envolvido. E ele, evidentemente, que não tem nenhum envolvimento com isso, e tinha o terceiro delegado que ela não sabia o nome. No dia seguinte, ela mandou através de uma funcionária da Assembleia o nome do terceiro delegado num papelzinho dizendo que era o Maimone. Mas isso é objeto de uma representação. Eu conheço deles todos, o capitão não tem nenhuma relação, nem conheço. Nunca cumprimentei, nunca falei com ele no telefone, de hipótese nenhuma. O capitão Fábio, não conheço. O Glaucio conheço, ele, mas fazia mais ou menos uns 2 anos e meio, que eu não tinha nenhum contrato pessoal, e eu não sei se nem telefone, fazia muito tempo antes das eleições. E o Júnior Bolinha eu conheço. Ele fez um serviço lá no meu sítio, no mês de janeiro, e conversava muito com ele por telefone, e evidentemente a nossa conversa se tratava mais eminentemente profissional. Raimundo Cutrim disse também que é inimigo pessoal do secretário de Segurança Pública do Maranhão, Aloysio Mendes, e que o secretário teria montado um complô para denegrir a imagem dele diante da opinião pública. O senhor declarou que é inimigo do secretário de Segurança, Aloysio Mendes. O senhor acredita que tem alguma campanha, um complô para denegrir sua imagem diante da opinião pública? Olha, como eu disse, eu não acredito, eu tenho certeza que é uma campanha. Primeiro foi com o envolvimento do DESSA, um negócio absurdo. Segundo, o negócio da grilagem. E agora, a agiotagem. Então, é um fato público notório e nós esperamos que isto tudo possa ser esclarecido o mais rápido possível. Os advogados dos mandantes do assassinato de Décio, Glaucio Alencar e o pai dele, José Miranda, e o advogado de José Raimundo Salles Chaves Júnior, o Júnior Bolinha, que é apontado por intermediar a contratação de Jonathan de Souza, assassino de Décio, avaliaram positivamente o depoimento do deputado Raimundo Cutrim. Um depoimento muito esclarecedor. Ele esclareceu que o conhecia e que a relação que ele tinha com o seu Júnior era uma relação profissional. Okay? Ele demonstrou que ele contratou os serviços da empresa dele de terraplanagem para fazer um serviço no sítio dele e o conhecia como muitas pessoas o conhecem em São Luís. Tenho certeza que não para os meus clientes, mas para o processo como um todo ele foi de uma importância ímpar, ao ponto em que trouxe alguns elementos que são importantes, mas que de uma forma ou de outra eu não posso dizer que são diretamente ligados aos meus clientes. Durante as investigações foram apreendidas 10 caixas de documentos no escritório do advogado Ronaldo Ribeiro, um dos acusados. O Ministério Público e a Defesa entenderam que seria melhor suspender o interrogatório dos acusados, que começaria na próxima segunda-feira. O novo prazo começa no dia 3 e encerra no dia 7 de junho. Houve um incidente e nós temos que apurar isso porque foram anexados novos documentos e esses documentos têm que ser analisados pelas partes. Mais 3 presos que fugiram por um túnel foram recapturados. A equipe de polícia continua o trabalho de busca e captura dos detentos que fugiram da penitenciária de Pedrinhas. Dos 19 presos, 6 já estão de volta às celas. A Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária trabalha com a linha de investigação de facilitação por parte de funcionários do complexo. E depois de denúncias, a equipe da Blitz Urbana fez hoje, pela manhã, a demolição de uma obra irregular na Lagoa da Jansen. A área foi ocupada em espaço público. Os ocupantes se manifestaram contra a operação, alegando que tiveram a casa invadida por funcionários da prefeitura. Segundo funcionários da Blitz Urbana, todos foram comunicados sobre a irregularidade e sabiam que os muros iriam ser demolidos. A polícia esteve no local para garantir a execução dos trabalhos das máquinas da Blitz Urbana. No próximo bloco, o Hospital da Criança passa por mais uma vistoria. E ainda a pesquisa revela que abuso sexual infantil está ligado ao desemprego e uso de drogas. A gente volta já já. Foi lançado hoje um projeto pela Federação dos Municípios do Maranhão. A ideia é orientar as prefeituras e aproximar as cidades da FAMEM. Olá, boa noite. Hoje o prefeito e presidente da FAMEM, Gil Cutrim, deu a largada ao projeto Municípios em Foco. A intenção é buscar uma maior aproximação da FAMEM aos municípios maranhenses e discutir problemas que contribuam para o desenvolvimento social e econômico das cidades maranhenses. Gil Cutrim deu detalhes de como será implementado o programa. O Município em Foco é um projeto que nós idealizamos aqui na instituição FAMEM, onde nós buscamos descentralizar as ações da FAMEM, levando
essa aproximação dos objetivos da instituição para perto dos municípios, onde nós desenvolvemos e mapeamos o estado do Maranhão em 11 regiões para que a gente possa levar a oportunidade da instituição FAMEM. Sobre as parcerias, Coutrin destacou o apoio do Governo do Estado, do Tribunal de Contas e da Controladoria da União. As ações são, nós vamos informar os prefeitos com palestras, com oficinas, tratando da área da saúde, da educação, da gestão pública em modo geral, levando também a aproximação do controle externo, onde fará também presença nessas regionais e nesses eventos o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e a Controladoria Geral da União. O Governo do Estado também está sendo parceiro, onde o secretário de Infraestrutura, Dr. Luiz Fernando, o secretário de Cidades, Hildo Rocha, o secretário do Meio Ambiente, o Vitor Mendes, o secretário da Agricultura, Pesca, o Cláudio Azevedo, também o Fernando Fialho, do Desenvolvimento Social, estará levando também a sua equipe para ministrar cursos. O presidente também falou sobre a possibilidade de criação de novos municípios no Maranhão e disse que é contra. Os municípios já recebem pouco recurso. E se a gente dividir ainda mais, vai aumentar o problema. Eu penso dessa forma. Eu, como prefeito, como presidente da FAMEM, a gente tem que aceitar. Se a comunidade, se a sociedade está exigindo a criação de novos municípios, eles que são os responsáveis. E agora vamos ao nosso quadro de entrevistas de hoje. O assunto é a declaração do imposto de renda para o empreendedor individual. O prazo final é o dia 31 de maio e todos os empreendedores individuais precisam declarar. Assunto que a gente conversa agora com Rânio Gamita, que é consultor do SEBRAE. Boa noite. Boa noite. Como é que funciona, então, essa prestação de declaração de imposto? Isso. Todos os anos, o empreendedor individual precisa entrar no site da Receita Federal ou no site do Portal do Empreendedor e fazer uma declaração de imposto de renda. É uma prestação de conta do seu faturamento referente ao ano de 2012. Agora, o SEBRAE vem trabalhando com uma espécie dessa assessoria. Quais são os profissionais que são considerados empreendedores individuais? Normalmente, os empreendedores individuais são aqueles que estavam informais, mas podem estar se registrando. São eles: costureira, pedreiros, borracheiros. Nós temos alguns contadores podem também se registrar. Enfim, são todos aquele segmento da economia que não tem um cunho científico. Em geral, todos podem se registrar. Só existe um adentro em relação a isso, que é o seguinte: pode se registrar com o empreendedor individual todos aqueles que possuem faturamento máximo de até R$60 mil por ano, que é o chamado pequeno empresário. E a procura tem sido grande ultimamente, não é isso? Para essa regularidade da profissão? Sim. Hoje nós temos mais de 1 milhão de empreendedores individuais que estão formalizados, que estão legais. Isso em todo o país? Em todo o país. Nós temos o quê? Uma vez ele se registrando, ele recebe o alvará de funcionamento, ele recebe o cartão do CNPJ, enfim, ele começa a ser uma pessoa jurídica e começa a contribuir, inclusive, para a Previdência Social. Agora é importante a pessoa de casa saber que existe um empreendedor individual, ele passa a ser uma pessoa jurídica, diferentemente da pessoa física. Ele vai ser, a pessoa que é pessoa jurídica, ela precisa declarar também o imposto de renda? Isso. Até o dia 30 de abril, declararam as pessoas físicas, certo? Até 31 de maio, irão declarar as pessoas jurídicas registradas como empreendedor individual. Não pode haver confusão nisso. Então, até dia 31 de maio, 11h59, 23h59, precisam declarar aquelas pessoas jurídicas cadastradas como empreendedor individual. Agora, em relação a essa formalidade, como é que a pessoa pode ser um empreendedor individual? Existe um trâmite, ele precisa procurar o SEBRAE, como é que funciona? Normalmente, para se transformar em um empreendedor individual formalizado, legal, não precisa procurar o SEBRAE, né? É um aplicativo disponível no site da internet, portaldoempreendedor.gov.br, mas nós recomendamos que ele procure uma agência do SEBRAE. Para quê?
para que ele possa receber consultoria, instrutoria, um curso, enfim, para que ele possa se capacitar e ser, de fato, um empresário treinado. Agora, com relação a esse imposto do empreendedor individual, o valor de ganho até R$60 mil, a pessoa que declarar esse valor, ela paga alguma coisa, alguma multa se ultrapassar esse valor, digamos? Olha só, o empreendedor individual, para que ele possa se tornar um empreendedor, entre outras características, ele precisa faturar no máximo 60 mil. Entre 0 a 60 mil. R$1.000, 2.000, até 60 mil. Ele enquadrado até 60 mil, o que acontece? Ele precisa recolher o imposto único, única guia. Na hora que ele faz o registro, recebe o CNPJ, ele recebe uma guia de imposto chamado Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Esse valor varia entre R$ 34,90 para quem é apenas comércio, atividade de comércio, R$ 38,90 para quem tem atividade de prestação de serviço e R$ 39,90 para quem acumula comércio e prestação de serviço e indústria. Então, e esse valor, ele é interessante porque ele passa a contar como contribuição previdenciária para o empreendedor. Inclusive, a mulher que se torna uma empreendedora individual, no caso dela ficar gestante, ela pode conseguir esse auxílio junto à Previdência Social, depois de um tempo de carência. Agora, como é que ele pode fazer essa declaração? Que se ele não fizer também a declaração, ele tem alguma punição? Então, para fazer, é simples. Ele precisa entrar no site portaldoempreendedor.gov.br, tá certo? Ou eu recomendo que procure uma agência do Sebrae, tá certo? Porque lá vai ter contador, vai ter administrador, terão pessoas capazes de orientar, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Caso ele não faça a declaração de imposto de renda, ele tem multa. Ele tem multa pela ausência de entrega dessa declaração e ele vai ter multa também porque ele não vai conseguir emitir os boletos, os impostos que vencem em 2013. E que multa é essa? Ele tem multa que varia de 1% a 20%, tá certo? E mais 1% de juros por mês de atraso. Então, é prudente, é recomendável que ele não fique sem entregar essa declaração. Ok, nós queremos aqui agradecer a participação do senhor Rânio Gamita, consultor do Sebrae. Muito obrigado. Muito obrigado, uma boa noite e um feliz sábado. O Hospital da Criança passou por mais uma fiscalização. Na semana passada, a Promotoria de Defesa da Saúde da capital cobrou da Prefeitura de São Luís emergência na melhoria do atendimento das unidades. A segunda visita da Promotoria de Justiça especializada na defesa da saúde ao Hospital da Criança aconteceu na tarde desta sexta-feira e, segundo a promotora Glória Mafra, pouca coisa foi feita para melhorar o atendimento do hospital. Questão de material, houve abastecimento de soro, de algodão, mas tem alguns ainda equipamentos essenciais para as crianças que estão entubadas, principalmente, que é o equipo de infusão, é o Intracat, que ainda não foi disponibilizado. Novamente foi constatado que o setor de urgência e emergência do hospital continua superlotado e que os medicamentos são insuficientes para atender uma demanda que só aumenta. Principalmente porque o quadro de funcionários é pequeno e a má gestão do hospital continua colocando em risco a vida das crianças que aguardam o atendimento. Tem esses que até 124 foram entregues para a parte da manhã e ainda não foram chamados todos esses pais de filhos para serem atendidos. São 14 horas que está dando. Então imagine quem chegou mais cedo do que eu, que ainda continua aqui. Como se não bastassem os problemas do hospital, a promotora da saúde nos contou que a máquina de raio-x está quebrada e que só agora o secretário de saúde resolveu transferir as crianças para a unidade mista do Bequimão. Tem paciente aguardando esse exame há mais de 24 horas e ninguém do hospital quis falar sobre o assunto. A representante do Ministério Público Estadual explicou que o hospital tem 24 horas para resolver a falta de medicamentos e que as visitas surpresas devem acontecer em outros hospitais da cidade. Inclusive da rede privada. A gente espera ter perna, Deus ajudar, e a gente conseguir passar em todas as unidades, porque nós temos também algumas questões levantadas, inclusive nos hospitais privados. E em nota, a Prefeitura de São Luís informa que todas as reivindicações feitas pela promotora estão sendo providenciadas e que a unidade está sendo restabelecida com medicamentos e suprimentos.
Você vai ver daqui a pouco, o DENIT instala mais redutores de velocidade ao longo da BR-135. Mais de 10 mil veículos já foram multados com excesso de velocidade. Os detalhes em instantes. Na BR-135, o DENIT iniciou os trabalhos de mais um radar fixo. A velocidade permitida é de 80 km por hora e até hoje 10 mil veículos já foram multados. Alguns valores podem chegar a mais de R$ 500. Os 8 radares de velocidade foram instalados em fevereiro deste ano no trecho do quilômetro 1.6 ao 24 da BR-135. 2 deles começaram a funcionar de forma experimental no mesmo mês. E em março, mais 3 destes equipamentos entraram em operação. Os radares funcionam nos 2 sentidos da rodovia e o limite de velocidade máxima permitida é de 60 km. Nesta sexta-feira, um novo redutor de velocidade começou a funcionar entre o trecho Porto do Itaqui e Pedrinhas. A instalação dos equipamentos faz parte de um plano do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em todo o país para evitar acidentes. No caso do Maranhão, nós somos contemplados com 91 pontos desses entre barreiras eletrônicas e pardais e começamos a instalação para a BR-135, mas esse programa abrangerá todas as nossas BRs aqui do Maranhão. Desde que entraram em operação, os radares já registraram aproximadamente 10 mil notificações por excesso de velocidade. Mas a falta de manutenção também pode estar ligada ao grande número de infrações. O mato por todo o acostamento esconde os equipamentos e impede que os motoristas visualizem os radares. Esse fato aí, se tiver algum dispositivo desse, se tiver com algum problema de má visibilidade, isso aí é um motivo de recurso de quem pegou a multa. Então, com certeza, a multa será anulada. As multas por excesso de velocidade em rodovias federais variam de R$ 85 a R$ 574. Quanto maior o excesso, maior o valor a ser cobrado. A multa de R$ 85 é para o condutor que ultrapassa a velocidade máxima em até 20%. Excessos de 20% a 50% são penalizados com multa de R$ 127,69 e acima dos 50% de R$ 574,62. Neste último caso, há ainda previsão de suspensão do direito de dirigir. E agora o resultado de uma pesquisa que revela que o abuso sexual infantil está ligado a problemas financeiros, desemprego e ao uso de drogas. Dados do Disque Denúncia apontam que agora em 2013 foram mais de 90 casos de exploração sexual infantil. A ocorrência de abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes é considerado caso de saúde pública e está ligado a outros fatores de risco, como desemprego, famílias reconstituídas, abuso de álcool, drogas e dificuldades econômicas. O Núcleo de Violência Doméstica do Disque Denúncia divulgou um relatório com o número desse tipo de crime ocorrido nos anos de 2011 e 2012. Em 2012, foram cadastrados 2.677 denúncias e em 2011 foram catalogadas 2.127 denúncias. Desde o início de 2013, a Central de Atendimentos já recebeu mais de 90 casos de exploração sexual infantil. Destes, 90% foram registrados na capital maranhense. A Central de Atendimento do Disque Denúncia Maranhão funciona desde 2008 e desde essa época coleta vários tipos de denúncia, inclusive de violação dos direitos da criança e do adolescente. Quando chegam essas denúncias na Central a respeito desse tipo de violência, são encaminhadas para o Núcleo de Violência Doméstica. Esse núcleo, ele analisa, gerencia essas informações e encaminha as denúncias para o órgão de competência. De acordo com a pesquisa, o assunto maus tratos aumentou em 2012 41% em relação a 2011. O que chama a atenção nos dados do Disque Denúncia é que a população do bairro Cidade Operária é a que mais denuncia, com 27% das ligações, seguindo da região do centro com 20% e em terceiro o Anjo da Guarda com 17%. O que nós observamos com isso? Que a população aqui de São Luís, que é a comunidade de São Luís, que se mostra cada vez mais indignada com esse tipo de crime e, consequentemente, faz a denúncia. As denúncias podem ser feitas nos telefones 3223-5800 para a capital e para o interior 0300-313-5800.
E no próximo bloco tem Paula Veloso e seus comentários e dicas para o final de semana. E ainda, o Grupo Dalcar inaugura a primeira concessionária BMW e Mini Cooper. Você vai ver também, TV Guará recebe prêmio em noite de festa. A gente volta já. Hoje é sexta-feira, dia de se preparar para o agito do final de semana. Paula Veloso sabe do que tem de melhor e traz dicas e seus comentários de sexta-feira. Paula, boa noite. Boa noite, Daniela. Boa noite, Hugo. Boa noite você que está em casa assistindo a gente. Chegou a hora de falar de fim de semana. Vamos começar com teatro. Tem um espetáculo super bacana, engraçadíssimo, que será apresentado hoje e amanhã, às 21 horas e domingo às 19 horas no Teatro Arthur Azevedo. É a comédia Manual de Sobrevivência ao Casamento, uma peça que promete resolver todos os seus problemas a dois. Dos mesmos criadores do sucesso Como Passar em Concurso Público, esse novo espetáculo mostra, através de um manual de regras para a boa convivência no casamento, a história de duas pessoas que decidem casar-se no ardor da paixão e depois sofrem as consequências dos conflitos da vida de casal. Um texto super bem-humorado e a interpretação marcante dos atores Benete Mendes, Felipe Gracindo, Frederico Braga e Rodolfo Cordon. Vale a pena conferir, as gargalhadas são garantidas. Hoje e amanhã às 21 horas e domingo às 19 horas no Teatro Arthur Azevedo. Para você que está animado, querendo curtir uma boa balada, a minha dica é o Festival Esquenta São Luís com a banda Chiclete com Banana e a cantora Preta Gil. Eles vão fazer um super show nesse final de semana que promete ser uma festa dentro de uma festa. Isso porque serão várias atrações em palcos separados e na área de camarotes. A banda Chiclete com Banana, um dos maiores nomes da música baiana, com uma legião de seguidores nas micaretas do Brasil, promete um show totalmente diferente de tudo que já foi apresentado aqui em São Luís pela banda. E a cantora Preta Gil traz o seu baile carioca para esquentar os camarotes. Entre as outras atrações estão a banda Chicabana, a banda 8794 e a dupla de forró As Coleguinhas. O Festival Esquenta acontece neste sábado, a partir das 18 horas, no estacionamento do Shopping da Ilha. Uma outra dica bem animada é já começar a esquentar desde hoje com o show Esquenta do PP. O cantor maranhense Pepe Júnior, ele relembra aí os maiores sucessos do Chiclete com Banana hoje, daqui a pouco, a partir das 22 horas na Boate Nix. O show também conta com a participação da banda 01 e do DJ Sérgio Murilo. Para quem curte o folclore maranhense, os ensaios de Bumba Boi já começaram. Neste sábado haverá um ensaio do Boi Mirim, com a participação dos grupos Misturou, Tirando Onda e o Batalhão do Boi do Iguaíba, a partir das 19 horas, no ponto final dos ônibus do bairro de Fátima. O final de semana está agitadíssimo, animado, e essas são as minhas dicas aí para você se divertir. Programe-se, aproveite bastante. A gente se vê na sexta aqui no Maranhão Acontece e na segunda no programa M. Hugo, Daniela. Obrigada, Paula. Obrigado. E a TV Guará foi premiada na noite de ontem. A homenagem partiu do grupo Gaivota, que defende os direitos dos homossexuais no estado. A homenagem foi um reconhecimento sobre a colaboração no combate ao preconceito. No evento, a presença de instituições que defendem os direitos do grupo. O segundo prêmio Gaivota de Direitos Humanos teve como tema 10 anos de lutas e conquistas, além de shows de drags. A noite foi uma oportunidade para se discutir políticas públicas para o segmento LGBT no Maranhão. Esse prêmio ele tem como finalidade o reconhecimento, né, para instituições e também pessoas físicas que desenvolve e trabalha em defesa dos direitos humanos da população LGBT. Dificuldades e conquistas também lembradas pela representante do grupo Flor de Bacaba, que conseguiu realizar o primeiro casamento gay no Maranhão, no município de Bacabal, um feito para combater todos os tipos de preconceitos. O desafio do defensor para o grupo Flor de Bacaba era que nós realizássemos casamento em mutirão. Mas não foi possível em mutirão porque nós utilizamos critérios. Nós queríamos uma coisa mais sólida, pessoas mais conscientes. E conseguimos esse casal, que para nós foi importante, esses dois homens, dizendo assim no sentido biológico, né, de sexo, mas que, porque são pessoas simples, né, são negros, pessoas de religião de matriz africana, né, são de terreiros,
Então, aí era uma quebra de preconceito em ambos os setores, né? Noite de conquistas e também de premiações para pessoas, órgãos e empresas que atuaram na defesa dos direitos do segmento LGBT. Olha, foi uma comissão constituída pelos representantes do grupo Gaivota e que lançaram uma série de nomes, né, de pessoas físicas e também de instituições, de entidades, e aí fomos fazendo a avaliação e, de uma forma democrática, a votação de quem, de fato, durante o ano de 2012, desenvolveu uma ação, né, uma atividade, uma defesa em prol do segmento LGBT no estado do Maranhão. Nós da TV Guará também estivemos entre os premiados e recebemos o troféu da empresa de comunicação que mais colaborou para combater o preconceito em nosso estado. Sem fazer distinção de etnias, de cor, de credo religioso e de diversidade sexual e muito menos do amor, que é o que nós pregamos nessa noite. Muito obrigado. E hoje é dia de festa no Grupo Dalcar. Será inaugurada a primeira concessionária da BMW e Mini Cooper do Maranhão. E quem nos traz as informações direto do São Luís Shopping, onde acontece o lançamento, é a repórter Adria Rodrigues. Uma marca consolidada mundialmente no mercado automobilístico, agora se une a um grupo que é conhecido do público maranhense, principalmente pela credibilidade. Ao meu lado, Daniel Albuquerque, diretor do Grupo Dalcar. Daniel, como foi trazer a BMW para o Maranhão? Olha, foi um namoro que durou 3 anos. Era um sonho nosso já diversificar as marcas. Nós temos Chevrolet há 18 anos e nós temos o objetivo de diversificar o nosso mercado automobilístico. E a BMW é um produto diferenciado, é um produto de nicho, certo? Ela possui outra marca que é a Mini Cooper, e como também possui uma terceira marca que é a Rolls-Royce, que também faz parte do grupo BMW. E era um sonho que nós passamos 3 anos em negociação com a BMW e agora no final do ano passado conseguimos concretizar. São veículos de um nicho de mercado, certo? De uma qualidade diferenciada, de muitos acessórios, muita tecnologia, impressionante a tecnologia que tem. Para vocês terem uma ideia, até a forma de dirigir, de dirigibilidade de uma pessoa para outra, se eu dirigir, se você dirigir, muda a leitura do computador de bordo do carro, pode mudar até a data de revisão, certo? Isso é muito importante porque cada um dirige o carro de uma forma. São carros impressionantes, eu mesmo estou maravilhado com os carros. E Daniel, e a expectativa de vendas? Olha, como eu falei, é um nicho de mercado, certo? Nós temos 2 expectativas. Nesse início agora que abrimos esse showroom, a expectativa nossa é em torno de 30 unidades entre Mini e BMW. A partir da abertura da concessionária plena, que vai ser agora no 2º semestre, final de setembro, meados de outubro mais ou menos, o nosso objetivo é dobrar esse número, certo? O público maranhense está de parabéns. São automóveis maravilhosos, certo? Nós vamos ter assistência técnica local, que é uma coisa muito importante, certo? Com mecânicos treinados, as obras já estão bem adiantadas para a gente inaugurar brevemente nossa concessionária Mini BMW em São Luís. Obrigada, Daniel. Adria Rodrigues para o Maranhão Acontece. E a nossa edição desta sexta-feira fica por aqui. Quer rever as matérias? Acesse nosso site tvguará.com. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. Em horário novo, na segunda-feira, a gente se encontra às 7 da noite. E daqui a pouco tem Dia News às 11h30 da noite. Fiquem com as imagens que marcaram a semana. TV Guará, diferente por natureza. Organizado não se sente representado por esse representante na Comissão de Direitos Humanos. Algumas decisões administrativas que nós temos tomado que terminam criando resistência, mas o Estado não pode abrir mão do seu poder de punir.